Não há, povo do Brasil, cidadão do Brasil, eleição de deputado federal que custe menos de 1 milhão ou de 1,5 milhão de reais. Mas a média aqui na CPI e da Câmara dos Deputados, a prestação de contas é de 100 mil reais. Não há eleição de senador que custe menos de 2 milhões, 3 milhões de reais. Para mim ainda é mais do que isso agora. Quem achar que não terá fiscalização vai se arrebentar na eleição. Ministro Ediceu, eu não quero ferir aqui a ética republicana e rememorar o nível dos diálogos que mantínhamos na Casa Civil. Eu não sei se outros senadores e deputados têm coragem de lhe dizer isso, porque Vossa Excelência amedronta as pessoas. O meu governo, me lembro quando Vossa Excelência voltou a essa casa, o meu governo, não era do presidente Lula o governo, era seu. E muitas pessoas temem esse enfrentamento com Vossa Excelência. Eu não. Eu não. Pelo contrário, ministro, o deputado, ele gera em mim uma grande satisfação. Uma grande satisfação. Tenho medo de Vossa Excelência. Confesso aqui de público. Tenho medo de Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. E eu tenho medo, sinceramente, da consequência dessas provocações que faz Vossa Excelência. Os ódios ficaram no passado. Porque quem vive de ódio enxerga para trás e não consegue ver o futuro. Isso passou. Foi aquele momento de enfrentamento. Os ódios estavam muito acesos, esses instintos primitivos muito acesos, mas graças a Deus isso está plenamente superado. Eu quero te dizer isso. Isso aí não existe mais, isso passou. Eu não tenho mais nenhum ódio ou ressentimento do Zé Dirceu, eu só não falo com ele. Deus me poupou do dissabor de encontrá-lo nesses últimos 5 anos. Graças a Deus, não o vi, não o encontrei. Algum arrependimento? Absolutamente. Faria tudo de novo. Do mesmo jeito? Do mesmo jeito. A história não vai me permitir isso, mesmo porque eu creio que essa conversa de mensalão acabou. Não há mais na Câmara dos Deputados ou no Senado da República nenhuma cooptação financeira mensal de votos de parlamentares em apoio ao governo Lula. Isso acabou. A gente vai desvendar esse mistério. Eu acho que tem um mistério que foi a tentativa de golpe no governo. Mas, eu comecei a ler a história. Não é conspiratório isso? Não é conspiratório. O delúbio, não é conspiratório porque eu não falei. Não é conspiratório porque na época eu não falei que era golpe. Você nunca me viu me queixar disso. Eu enfrentava isso com a maior naturalidade possível. Eu tinha consciência, sabe, das coisas que poderiam ter acontecido. E eu acho que dinheiro para ajudar partido em campanha eleitoral foi colocado como se fosse mensalão, uma prática que tinha sido denunciada em 98 por conta de aprovar o projeto de reeleição. A gente esquece com muita facilidade. Como que é possível o presidente não saber? Veja, deixa eu lhe falar uma coisa. Você, quando está na cozinha com a tua mulher comendo e o teu filho está no quarto, você sabe o que ele está fazendo? Não, claro que não. Você não sabe. E tão pouco as pessoas contam para você se estiverem fazendo coisas erradas. Eu acho que foi a maior armação já feita contra um governo. Acho que o Roberto não Jefferson... deram passo adiante. Mas não quero nem discutir o Roberto Jefferson, não quero nem discutir o porquê que ele levantou a questão do mensalão. Sabe? Não quero nem discutir, porque quando eu não for presidente eu vou discutir isso com você com mais tranquilidade. Mas como presidente eu quero me guardar para não ficar utilizando o cargo de presidente para levantar minhas teses. Eu livrei o governo dele do Zé Dirceu, do Gusquem, do Genuíno, do Marco Valério, do Delúbio. Ele me deve uma janta. Ele me deve uma janta. Se o menino estava no quarto se masturbando e ele na cozinha com a dona Marisa não viu, tudo bem. Mas eu mostrei para ele que estava. E ele tomou atitude, ele deu uma mexida, exonerou o Zé Dirceu, exonerou o Gusquem, tomou medidas. Não é? Pelo que eu vi, ele tomou atitude. E ele me deve uma janta. Porque o governo dele cresceu a partir daí. Porque havia um cinturão em torno dele, né? Ninguém chegava a ele. Batia todo mundo no Zé Dirceu. Era o meu governo, como dizia o Zé Dirceu. Moral do Zé Dirceu, o governo do Zé Dirceu. Depois que ele se libertou disso, ele cresceu. E ele me deve um jantar.
E essa... A conspiração foi a favor dele, né? Porque Acho eu que é protegi pra- o tempo todo. Eu disse o tempo todo, o presidente não sabia. Mas ele sabia? Não sabia. Ele foi surpreendido por mim. E jamais, e nunca mudei isso. Eu nunca disse. Não, ele sabia assim, estava fazendo um joguinho de malandro. Não é verdade. Não houve conspiração contra o governo dele. Houve contra pessoas que no governo dele tomavam esse tipo de atitude e faziam essa prática. Algo mais pode ser revelado dessa história? Não, eu acho que acabou. Penso que acabou. As investigações do Ministério Público, as investigações da Polícia Federal. Eu tinha noção do negócio deste tamaniquim. O Roberto, você tinha a dimensão do mensalão, como foi descoberto depois? Nem brincando, Diogo. Eu tinha um foco, uma coisa que eu via lá no fundo do plenário, que era uma coisa escandalosa, briga por dinheiro. Eu tenho 30, ele tem 50, por quê? Porque ele é melhor que eu. Um negócio horroroso, do pior gabarito, que em outras legislaturas que eu era deputado, nunca assisti. Porque, Roberto, essa prática de mensalão sempre existiu? Sempre. No mínimo ele prevaricou. A denúncia do Ministério Público falta a ele, por prevaricação. Se eu vou e coloco para ele um crime dessa gravidade, é um crime tão grave, que tem 40 denunciados, inclusive eu. 40 denunciados. 3 ex-ministros de Estado, presidentes de Banco do Brasil, diretores do Banco do Brasil, de empresa estatal, toda a direção do PT, ex-presidente da Câmara dos Deputados, líder do PT na Câmara dos Deputados. É de uma gravidade monstruosa. A desculpa que ele deu naquela época é que foi muito ruim. Porque ele disse que pediu ao ex-presidente da Câmara... Aldo Rebelo? Não, O João João Paulo Paulo para investigar. Você tem... Ele, presidente da República, recebe 2 vezes uma notícia dessa gravidade, de um crime dessa gravidade, ele tinha que ter mandado para a Polícia Federal ou para o Ministério Público e pedido a abertura de inquérito. Mas ele manda para o presidente da Câmara, o caso era na Câmara. Ele manda para o presidente da Câmara, que não havemos a descobrir depois, apanhou dinheiro no mensalão e está denunciado por isso. Então ele varreu o lixo para baixo do tapete. Ele não tomou nenhuma atitude, e aí eu acho que é para proteger o PT, eu penso que foi esse o motivo, ele não tomou nenhuma atitude que ele deveria ter tomado. Então ele prevaricou. Eu admito um crime eleitoral. Os 4 milhões foram na eleição de 2004, nas eleições de prefeito, sem declarar a justiça eleitoral. Há um crime meu? Claro que há. Um crime eleitoral. Mas corrupção passiva, enriquecimento ilícito, isso é conversa para boi dormir. Essa conversa não cola, não é? E eu penso que o Supremo vai ter o bom senso de me tirar disso. Não é?